Muito bem, neste segundo semestre, nos domingos em que eu pregar, nós vamos trabalhar esta série de mensagens, Você Não Está Só. E como você viu aí no vídeo de abertura, o objetivo dessa série é falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós estamos trabalhando de uma forma um pouco diferente a pessoa do Espírito Santo. E até aqui nós já vimos 3 mensagens. Aprendemos que o Espírito é mestre, vimos o Espírito como mestre sobre as nossas vidas, o Espírito como vento, aquele que nos direciona os nossos passos, o Espírito como intercessor, aquele que ora por nós, que intercede por nós diante do Pai. E nesta 4ª mensagem da série nós falaremos sobre o Espírito como selo, o Espírito Santo como selo. Provavelmente você já viajou para algum lugar de avião ou de ônibus. Eu particularmente gosto de viajar, isso não é surpresa. Gosto de viajar bastante, e a maioria das minhas viagens são feitas de carro. A maioria, esmagadora maioria. Mas já viajei muito, eu e a Keila já viajamos muito de ônibus, somente na época de seminário, de faculdade, todo final de semana nós pegávamos pelo menos 2 ônibus. Então era o nosso, pelo menos, 2 para ir e 2 para voltar, pelo menos. E então, despachando mala constantemente. Ao embarcar, você precisa despachar a sua mala. Alguns compram mala pequena, essas malas de bordo, para colocar em cima, somente no avião facilita muito, no ônibus o compartimento é um pouco menor. Mas aí alguns viajam só com mochila, que é algo mais básico ainda, pode ficar ali no pé, colocar em cima no ônibus ou também no avião, algo mais simples. Mas dependendo do tamanho aí da mala, do peso da mala, elas devem ser levadas em compartimento próprio. E quando você precisa despachar a sua mala recebe uma etiqueta, ela recebe um adesivo, normalmente colocado ali na alça da mala, e você recebe um comprovante, ou é colado atrás da sua passagem, um comprovante do número, com a numeração daquela mala. Então, quando você chegar ali ao destino final, por mais que existam muitas malas na esteira, ou muitas malas sendo retiradas do ônibus, você consegue identificar a sua mala, a mala que lhe pertence, com aquela etiqueta, com aquela numeração que lhe foi entregue, para que a sua mala não seja entregue para outra pessoa. Eu vivi uma situação bem interessante esses dias, A gente tinha que ir para São Paulo, para a reunião da Igreja Nacional, da Assembleia Geral. E aí eu falei, eu tinha só mala grande, falei, deixa eu comprar uma mala de bordo. Comprar uma mala pequena, porque o homem leva pouca coisa para a semana, é um terno, é um blazer, camisa e calças, daí a gente consegue dobrar, colocar e leva pequenininha, e eu não preciso despachar a mala no avião. Quando nós chegamos no aeroporto aqui, fomos para embarcar, a moça falou, olha, a aeronave está lotada, nós precisamos que vocês despachem a mala. E aí eu falei, mas a gente falou, mas a mala é pequena, cabe ali em cima. Ela falou, não, mas como está cheio, pode chegar lá, vocês não terem onde colocar a mala. Então nós estamos orientando os passageiros, sem custo, estamos orientando os passageiros a despacharem. Aí eu falei, ferrou. Porque eu comprei, pensa na mala mais básica que existe. E qual que é a mala mais básica de bordo que existe? Além de ser pequena, ela é preta. O que ela tem de diferente? Nada. Se eu soubesse, eu tinha comprado do Piu-Piu, do Frajola, do Tasmania, qualquer coisa, para que eu batesse o olho assim e falasse, é a minha mala. Mas não, uma mala pequena, de bordo e preta, comum, nada de diferente, nada de... E aí, lógico, colocamos ali a mala, ele etiquetou, tchau, deu comprovante, chegamos em Guarulhos, vamos pegar a mala, O Marcos conseguiu identificar porque a dele era diferente, tinha algo de diferente, não lembro o que, mas era um pouco diferente das demais. Então ele bateu o olho, ele conseguiu ver. O Moacir, o pastor Moacir que estava conosco, ele identificou a dele, porque, por incrível que pareça, ele tirou as rodinhas da mala. Eu não sei como é que alguém consegue fazer isso. Mas caso alguém quisesse roubar a mala, não ia roubar porque estava sem rodinha. Então ele tirou as rodinhas, então a única mala sem rodinha era dele. Então quando a mala veio assim, passou, ele já pegou. E a minha? A mala com toda certeza passou por mim, mas eu não a enxerguei, eu não a vi.
né? Porque era muito igual. Então eu olhava assim, essa é a minha, não, não é a minha. Eu olhava, não, essa eu acho que é a minha, não é a minha. E aquela que com toda certeza era a minha, eu nem olhei. Ela passou, foi lá para o final, e quando todas as malas acabaram, aí eu falei, será que desviaram a minha mala, a única mala que eu tenho pavor, será que desviaram a minha mala? Aí veio o cara, né, do aeroporto e falou, por acaso aquela mala é do senhor? Né? Aí eu falei, eu olhei assim e falei, eu acho que é, né? Porque era pequena e preta. Aí eu entreguei a etiqueta para ele, a numeração, ele olhou e falou, não, essa mala é do senhor. E entregou, e eu peguei e fomos embora. Só que nisso daí nós perdemos 45 minutos. Mas é uma situação, né? Da próxima vez eu levo uma etiqueta, gravo uma etiqueta, escrevo, vou fazer uma etiqueta chamada Wagner e gravar bem na frente assim, colar na frente, aí vai ser fácil de achar a minha mala. Mas existem situações assim. Provavelmente, uma outra situação para que você possa entender, você já teve a oportunidade de se hospedar num hotel grande, num resort, ou participar até mesmo de um congresso. Quando você chega em um hotel com um grande número de hóspedes, ou num congresso, para identificar quem pertence àquele hotel, quem está ali hospedado, vai ficar ali hospedado aquela semana, ou hospedado ali em 10 dias, sei lá, você normalmente recebe uma pulseira. Alguns hotéis disponibilizam uma pulseira para você. Quando você faz o check-in, ela já coloca ali uma pulseira no seu braço, porque você tem com aquela pulseira acesso às áreas do hotel. Às vezes o hotel fica às margens, né, à beira ali mar, então qualquer pessoa poderia entrar, qualquer pessoa poderia. Então, para identificar quem é hóspede, quem não é, até mesmo nas áreas externas do hotel, nas cadeiras, no lugar que é reservado para o público daquele hotel, os hóspedes daquele hotel, então aquela pulseira serve como identificação. Você não é barrado em nenhum momento porque você está etiquetado, existe uma pulseira no seu braço, então os funcionários do hotel passam, olham, veem o seu braço, olham diretamente para você e sabem que você tem liberdade, livre acesso para ir e vir ali naquele lugar, porque você está devidamente identificado com aquela pulseira. Provavelmente aqueles que têm filhos, em algum momento já passaram pela experiência de ter que etiquetar o seu filho. Em algum lugar, talvez no espaço kids, enquanto você comia ali com seus outros amigos, com os outros pais, você deixou o seu filho brincando num espaço recreativo destinado para crianças, e ao deixar o seu filho ali naquele lugar, ele recebeu uma pulseira, com a mesma numeração que lhe entregaram. Talvez ali não só tem o nome da criança, mas tem o telefone do pai, o telefone da mãe, algo para identificar, e foi entregue uma numeração para você. E enquanto você comia e ficava à vontade no restaurante, o seu filho também estava lá brincando à vontade no espaço kids, protegido ali, pelo menos a gente imagina assim. Algumas igrejas também acontece isso, não é o nosso caso, somos uma igreja pequena, mas as mega igrejas, aquelas igrejas muito grandes, nós temos esse tipo de situação também. As crianças não entram para o templo. Os pais, quando chegam, nós passamos por essa experiência, por exemplo, na PIB em Curitiba. Quando você chega, os pais já são abordados ali, você já faz a ficha daquela criança. Então ela recebe uma pulseira com o nome do pai ou da mãe e com um número de telefone. E o pai também é etiquetado. Existe uma pulseira que é colocada ali no pulso do pai ou da mãe, com o nome da criança e com a numeração. Algumas igrejas utilizam hoje aplicativo de celular, então no aplicativo aparece ali que precisa acontecer alguma coisa e o pai ou a mãe precisam ir até o departamento infantil, ou se não mensagem de SMS, ou se não mensagem de WhatsApp durante o culto. Algumas igrejas ainda utilizam o telão, aparece lá pai da criança número tal comparecer ao departamento infantil. Então é uma forma de identificação da criança. Ela está no departamento infantil, está sendo ministrada, mas às vezes começou a chorar, às vezes está precisando da presença do pai, ou às vezes há uma outra situação, uma troca de roupa, sei lá, e o pai, a mãe é chamado ali ao departamento. Então existe uma etiqueta, uma pulseira para identificar o seu filho. E não basta você chegar no final do culto, ir buscar o seu filho e apontar dizendo, é aquele ali, aquele ali é o meu filho, pode dar ele para mim que ele é meu filho. Eles não vão te dar. Né? Não adianta a criança falar assim, aquele ali é meu pai, aquele ali é meu pai. Se você não tiver a pulseira, se você não tiver o número que identifica e ela também não for compatível ou não tiver como comprovar, você não retira aquela criança daquele departamento.
É uma questão de segurança para a igreja, é uma questão de segurança para os pais. Então isso é comum, é uma etiqueta, um adesivo que mostra identificação e dá uma garantia de que pertence, aquela criança me pertence e eu sou o pai dela, e isso é interessante. Alguns dias atrás, eu e minha esposa, nós fomos etiquetados para comer em determinado restaurante aqui da cidade. É um público misto, né? Ou seja, pessoas que estavam comendo ali à la carte, enquanto alguns estavam participando de rodízio de petiscos, e para você ter acesso ao buffet com os petiscos ou ao buffet com os doces, você recebe também uma pulseira. Então, enquanto todos os outros podem estar comendo à la carte, não devem se aproximar dali, você que está devidamente etiquetado pode chegar ali, pode comer aquele petisco, pode comer aquele doce à vontade, ir e vir e comer quantas vezes você quiser, e os garçons olham, observam, veem se por acaso você está ali com a devida pulseira e te libera para que você possa comer à vontade, livremente, daqueles buffets. Quando falamos em etiquetas e adesivos, isso fazem parte da nossa vida desde pequenos. Nossos cadernos, nossas mochilas, nossas lancheiras, nossas caixas de lápis de cor, de giz de cera, elas eram etiquetadas com o nosso nome. Os nossos pais fizeram isso. E nós, hoje, pais, fazemos isso com relação aos nossos filhos. Nós etiquetamos o material dos nossos filhos. Quando começa o ano letivo, você, antes de enviar todo o material, você coloca uma etiqueta. Está ali um adesivo dizendo que aquela caixa de lápis de cor, que aquela caneta, que aquele estojinho, que aquela mochila, que aquela lancheira pertence ao seu filho. Então você etiqueta para que a professora saiba, para que os funcionários saibam que aquilo ali pertence ao seu filho. Ou se não, lanchinho, mandamos o lanche, às vezes é uma geladeira que guarda ali na escola, então existe, sei lá, um todinho, um refrigerante, um suco, sei lá, algo que o filho leva a uma etiqueta, dizendo que aquele é do seu filho, aquele suco, aquele leitinho, aquela maçã, aquela fruta, aquele lanche pertence ao seu filho. Então é uma etiqueta que é colocada para que os funcionários saibam que é do seu filho. No dia do brinquedo, normalmente sexta-feira, as escolas têm, principalmente aquelas pequenas, as criancinhas pequenas, permite que os filhos levam brinquedos para a escola. E quando nós levamos, os filhos levam um brinquedo para não correr o risco de chegar ali e ser o mesmo brinquedo do seu filho e de outra criança, e aí saber de quem é quem, a gente escreve o nome, ou coloca uma etiqueta naquele brinquedo para que não confundam. Este pertence ao meu filho, pode ter um outro igual, mas aí vai pertencer a outra criança, porque este é do meu filho. E não só com relação aos nossos filhos, com relação a nós mesmos. Quantas vezes você etiquetou, talvez alguns trabalham aqui, ficam um dia inteiro no trabalho, levam comida para o trabalho, mas a sua comida é etiquetada. Está lá o refrigerante, está lá o suco, você coloca etiqueta para que as pessoas saibam que aquilo ali é seu. Ou que aquela lancheira, que aquela marmita é sua, para que saibam que aquela fruta que você levou para comer à tarde, para enganar o estômago, é sua. Nós etiquetamos, qualquer pessoa que abrir a geladeira, isso não só no trabalho, às vezes numa república, às vezes num pensionato, numa pousada, onde você está, de repente você etiqueta, para que as pessoas saibam, ao abrir a geladeira, dizendo, aquilo ali tem dono, aquilo pertence a alguém. Adesivos, etiquetas fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas talvez você esteja me perguntando, mas pastor, o que isso tem a ver com o Espírito Santo? O que isso tem a ver com o Espírito? O apóstolo Paulo, em 2 momentos, quando escreveu aos Efésios, ele fala a respeito de sermos selados em Cristo com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, no verso de número 13, Paulo diz o seguinte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Ou seja, quando naquele dia, quando vocês ouviram e quando vocês creram na palavra, naquele dia vocês foram selados com o Espírito da promessa. Vocês foram selados com o Espírito Santo. Mais para frente, nessa mesma carta, no capítulo 4, no verso 30, o apóstolo Paulo diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Vocês foram selados. Bom,
Alguns detalhes chamam a minha atenção na leitura desses versículos. Primeiro, em ambas as passagens, Paulo se exprimiu de modo a enfatizar algo que já foi realizado. Vocês foram selados. Está no passado. Ambos os textos. Os verbos estão no passado. Vocês foram selados. Paulo não estava falando de algo que iria acontecer um dia. Vocês um dia serão selados. Ou vocês estão sendo selados. Ele não está falando de algo futuro. E nem de algo que está acontecendo. Mas ele está falando de algo que aconteceu. É algo passado. Já aconteceu. Vocês foram selados, definitivamente vocês foram selados, ponto. Segunda coisa que me chama a atenção no texto, é interessante notar que ele mostra basicamente o processo da salvação. Como se dá a nossa salvação? Como é que nós somos salvos? No primeiro versículo aí, no capítulo 1, Paulo ele está dizendo que nós fomos salvos de uma maneira, assim, eu acho que isso aconteceu comigo, aconteceu com você. Vocês ouviram, o pecador ele ouve as boas novas de Cristo para a salvação. Nós ouvimos a respeito de Cristo, nós ouvimos a respeito do Senhor. Depois que nós ouvimos, nós cremos. E diante dessa fé nós fomos salvos pela graça. É assim que acontece o processo de salvação. A fé vem pelo ouvir. Então você ouve, e quando você ouve a respeito de Jesus, você crê. E diante da sua fé você é salvo pela graça. É assim que Paulo trabalha na carta aí aos Efésios. A pregação do Evangelho é o meio através do qual os eleitos são alcançados. A pregação chega até nós, nós somos alcançados pela palavra, nós ouvimos a palavra, nós cremos na palavra, e quando nós cremos na palavra, a salvação pela graça toma conta da nossa vida, e nós somos então ali selados com o Espírito Santo. Um terceiro detalhe que me chama a atenção no texto é que por mais que o selo é algo que já aconteceu, ou seja, já estamos selados, ele é uma garantia para o futuro. No texto aí do capítulo 1, fala que a garantia, depois da parte negrita aí, diz que é a garantia da nossa herança. É a garantia da nossa herança, ou seja, é algo futuro. E quando eu olho para o capítulo 4 também, nós fomos selados para o dia da redenção. Nós já fomos selados, mas isso é com relação ao futuro. Isso me faz lembrar ao primeiro exemplo que eu dei para vocês, com relação à bagagem. Você chega, você etiqueta, adesiva a bagagem, você despacha a bagagem. Mas aquele número que você recebe só é útil para você lá no fim. Ele só vai funcionar no fim. Quando você chega ao seu destino, e aí você mostra a numeração e pega a bagagem. E até lá, não tem função. Não tem sentido. Você sabe que está etiquetado, a sua bagagem está etiquetada, está guardada, está protegida, está no compartimento certo, mas você só vai receber no final. Só lá no final é que aquilo vai fazer sentido. É essa a ideia do selo aqui do Espírito. Ou seja, nós já fomos selados, mas esse selo é uma garantia para o futuro, é a garantia da herança, é a garantia para o dia da redenção, ou seja, é algo lá para frente, não é o para agora. Mas o que seria esse selo? Quando nós falamos em selo hoje, o que é que vem primeiramente à sua mente? Quando fala em selo. Quando eu ouço a palavra selo, a primeira coisa que vem à minha mente é carta, envelope, correios. Essa é a primeira coisa que vem à minha mente. Deixa eu ver se eu sou o único que pensa. Quem pensa assim nisso, por favor, levanta a mão para ver se... Ok, os jovens nem sabem o que é carta, nem o que é selo, nem o que é correios. Eles nem sabem o que é isso. Mas existe alguns lugares na cidade chamado correios. Ali a gente coloca carta. Sabe o que é carta? Não sei, né? Mas é isso que vem, lógico. Né? Na minha mente é isso que vem, selo. Quando eu olho para a palavra selo aqui, era mais... Né? Normalmente pegava-se, não é uma vela comum, é uma cera, que era derretida pela vela ou pelo calor ali do fogo. Essa cera era pingada naquele documento, naquele envelope, naquela carta. E aí a pessoa tinha um anel de selar,
ou um anel, ou se não, um tipo de um carimbo. E aí, com aquele carimbo, naquela cera derretida, ele pressionava para deixar ali a sua marca. Então, quando Paulo escreveu sobre o selo, ele está falando sobre uma marca. O selo do Espírito é uma marca de identificação. É uma marca oficial de identificação. Na época de Paulo, um rei, um membro da nobreza, por exemplo, possuía ou um anel ou um carimbo com o qual ele validava leis, validava decretos, realizava transações, marcava propriedades. Então, as pessoas que receberam essa carta, a carta aos Efésios, eles entenderam o que era o selo. Uma marca, algo que distingue. Quando Paulo falou, vocês foram selados, ou seja, vocês foram marcados, há uma marca, há algo que distingue, que difere vocês, é algo que faz diferença na vida de vocês, é essa marca, é este selo, e isso é algo que traz garantia para a vida de vocês. Mas quando nós pensamos em selo, a gente tem que pensar nas diversas funções que existem hoje. E para que serve um selo? Para que serve essa marca? O que isso representa? O que isso significa para as nossas vidas? E aí eu vou separar 4 coisas e você vai entender plenamente, creio eu, com relação ao que o apóstolo Paulo está dizendo e aquilo que a gente pode aprender e colocar em prática na nossa vida. A primeira coisa, o selo serve como certificação de autenticidade. Alguns produtos adquiridos vêm com selo, dizendo que aquele produto é original. Há algum tempo atrás, você poderia, por exemplo, comprar um copo Stanley, e você não sabia se o copo era de fato da Stanley. Hoje você compra, ao comprar um copo, uma garrafa, um produto da Stanley, que é caro, você tem um selo de autenticidade. Você pode pegar o seu celular e apontar para o QR Code que está ali naquela etiqueta e vai diretamente para o site da Stanley dizendo que aquele produto é original e a numeração daquele produto. Ou seja, é um selo de autenticidade. Esse produto que você está comprando não é tipo, porque a gente gosta de tipo, né? É tipo, compra isso daí, é tipo Tupperware, né? É tipo Tupperware, isso é tipo Stanley, isso é tipo. A gente gosta de coisas que são tipo. Não, é tipo. Né? É tipo Marinex, é tipo, a gente tem as marcas e aí são muito caras, não, é tipo, pode comprar, isso é tipo, né? Tem muito tipo hoje, muito. Então existem produtos que estão dizendo, não, isso daqui não é tipo, isso é original, isso é autêntico, isso é verdadeiro. Por exemplo, quando você vai comprar a camisa do melhor time do Brasil, que é o Corinthians, tá certo? Quando você entra no site da Nike, ou quando você vai na loja do Timão, quando você vai comprar a camiseta do Corinthians, aqui tem, na barra, a Nike providencia, tem uma etiqueta. É etiquetado. Tem uma etiqueta com uma numeração, para dizer que aquela camiseta, que aquele produto que você adquiriu, é verdadeiro, é autêntico. Você pode comprar em camelódromos, você pode comprar em algumas banquinhas por aí, você pode comprar em algumas rotatórias pela cidade, você pode comprar em alguns semáforos, a camiseta do Corinthians, a camiseta do Brasil, você pode comprar, é tipo do Corinthians, é tipo do Brasil, é tipo, ela é verde e amarela, ela é branca e preta, ela é bonita, ela é muito parecida com o original, você pode comprar num preço bem barato, mas ela não é original, ela é tipo. A original vem com etiqueta, tem a numeração. Você compra a sua camiseta do Brasil no site da Nike ou qualquer outro site, você pode comprar, vem a etiqueta, vem o selo para demonstrar isso é original. O que você está adquirindo é um produto autêntico, é original, é um selo de autenticidade. E o que isso tem a ver com a nossa vida cristã? Quando nós somos selados com o Espírito, significa que nós somos crente de verdade. Crente de verdade. Uma pessoa selada com o Espírito é uma pessoa que é crente de verdade, é crente autêntico, é um cristão autêntico, genuíno, não é uma falsificação, não é tipo crente, porque tem muito tipo crente, ele é tipo crente, não sei de que igreja que ele é não, mas ele é tipo crente, tem muito tipo crente por aí.
E o apóstolo Paulo está dizendo, não pode existir tipo crente, ou você é, ou você não é. Então o selo do Espírito é para mostrar que não há falsificação ali. Não é um crente de aparência, não é um crente de faz de conta, não é um crente de mentirinha, é um crente de verdade. Uma pessoa selada com o Espírito Santo de Deus é uma pessoa de verdade, é um crente de verdade, ele é autêntico, ele é verdadeiro, ele é genuíno. E o selo do Espírito garante isso. Uma segunda coisa que eu posso falar com relação a selo. Selo de propriedade. O selo serve como um indicativo de propriedade. Um documento, uma carta selada indica posse. Um produto selado, adesivado, etiquetado, indica posse. Citei exemplos que demonstram, a maioria dos meus exemplos falavam de posse. Uma pulseira, posse. Uma mala, posse. É meu. Pode tirar o olho, isso é meu. Essa comida é minha. Ou seja, existe um selo de propriedade, um adesivo, uma etiqueta, para demonstrar que aquilo me pertence, aquilo nos pertence. Ou seja, caso alguém queira reclamar, queira questionar, aquele selo, aquela etiqueta é a prova suficiente para pôr fim à discussão. É meu. Tem uma etiqueta aí que diz que é meu, acabou a discussão, parou a discussão aí, porque foi comprovada a propriedade daquela pessoa. O fato de sermos selados pelo Espírito é a prova de que pertencemos a Deus, em um sentido todo especial. Deus é o nosso dono. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo fala a respeito, está falando aos 1 Coríntios a respeito de prostituição, e ele fala para que o homem não deve se deitar com uma prostituta, porque senão ele se torna uma só carne com ela. E ele está trabalhando a questão sexual no capítulo 6 de 1 Coríntios, e no final do capítulo 6 ele diz assim: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo de Deus, que habita em vocês, o qual lhes foi dado, e que vocês não são de si mesmos, mas vocês foram comprados por um alto preço. Vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por um alto preço. Quando Pedro escreveu a sua primeira carta, capítulo 2, verso 9, ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Mas um quarto detalhe: vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus é o dono de vocês, vocês pertencem a Deus, Deus é o dono de vocês. Então, quando nós somos selados com o Espírito Santo, os crentes selados pelo Espírito, no momento da conversão, Deus está dizendo através desse selo: esta pessoa me pertence, ela é minha. O selo do Espírito Santo é para mostrar isso, é meu, me pertence. Aí eu preciso falar duas coisas com vocês. Eu sempre falo, por exemplo, isso em casamento. Por exemplo, isso daqui na minha mão. Isso nem sai mais. Não consigo nem tirar, tão gordo que eu estou. Né? A aliança já ficou encravada aqui. Mas o que é isso aqui? Você fala: pastor, isso é um anel. Isso é uma aliança. Não, isso é um selo. Eu gosto da expressão de Cantares, capítulo 8, por exemplo, quando a noiva fala para o noivo: põe-me como selo sobre o teu coração. Foi o texto que o pastor pregou no meu casamento. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Põe-me como selo. Ou seja, o seu coração, põe um selo no seu coração, porque o seu coração tem dono. Coloca um selo no seu coração. Seu coração tem dono. É meu. Põe-me como selo. Seria como fazer uma tatuagem, né? Faz uma tatuagem com o meu nome. Não estou dizendo para você fazer, não. Não faça tatuagem com o nome, não. Mas faz aí, é meu. Você me pertence. Não precisa fazer tatuagem. Só usar isso aqui, ó. Tá certo? Só usar isso aqui. Usa isso aqui. O meu perdeu. Compra outra. Essa desculpa de que perdi, primeiro não sei como perde. Como é que você perdeu a aliança? Ela deveria estar na sua mão.
Como é que você perde uma aliança? Usa. A aliança foi feita para ser usada. Você é casado, querido? Usa. Ah, não, mas no meu serviço é proibido. Ok, no seu serviço. Então você chega no seu serviço, você tem um box, tem um armário lá, então você tira, guarda, terminou, lavou a mão, coloca de novo e vai embora. Não é porque no seu serviço não pode, por conta de produtos químicos ou de higiene, qualquer coisa, que você não vai usar. Você tem dono. A pessoa, ela olha. Quem olhar para mim, ela tem que entender. Tem dono, tem dona. Esse cara tem dona. Não vou nem mexer com ele, não vou me aproximar, não vou nem nada, porque tem dona. Estou olhando na mão dele, é casado, tem dona. Ponto, acabou aí. Isso a gente tem que entender. Isso é um selo. Uma outra coisa que eu preciso falar com relação a selo. Se você é selado pelo Espírito Santo de Deus e você é propriedade de Deus, ou você é de Deus ou você não é de Deus. Não tem como ser mais ou menos. Ou é ou não é. Não é mais ou menos meu. Não é igual a minha casa, que é financiada, que é mais ou menos minha, é mais do banco do que minha, né? E aí, é assim? Não, porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele pagou o preço definitivo, e Ele gritou lá, tetelestai, ou seja, está pago, acabou, está pago, ou seja, não está mais ou menos pago, paguei a primeira parcela, e depois que eu pagar a segunda parcela, aí você de fato é meu. Não existe isso. Está pago, está consumado, acabou. Eu paguei o preço foi pago, alto preço foi pago. Ele comprou você, ele não mais ou menos comprou, ele comprou, você é dele. Então ou você é dele, ou você não é. Não tem como ser mais ou menos. Ontem eu trabalhei muito isso, dei aula na Jocum essa semana e trabalhei muito isso com o pessoal, trabalhei no livro de Romanos ontem. Não tem como você ser mais ou menos de Deus. Ah, eu sou mais ou menos de Deus. Não tem como você ser mais ou menos. Ou você é, ou você não é. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Não tem meio termo, querido. Não existe um meio termo. Ou você é de Deus, ou você é do capeta. Não tem meio termo. Há uma porta larga, há uma porta estreita. Há um caminho largo, há um caminho estreito. A perdição, a salvação. Não tem como andar no meio. Não tem como, eu estou mais ou menos. Eu estou mais lá, mais cá. Ora eu estou lá, ora eu estou cá. Então você não está cá, você só está lá. Ou você é de Deus, ou você não é. Não tem como você mais ou menos ser. É isso que Paulo está trabalhando. Quando você é selado, no dia da sua conversão, há um carimbo dizendo, este é meu. Há uma marca, esta é minha pessoa, ela pertence a mim, é meu. Nada, não é mais de ninguém, é meu. Então, ou você é dele ou não é. Isso é algo que tem que ficar claro na nossa vida. Quando falamos em selo, selo de propriedade. Pertenço ou não pertenço a Deus? Terceira coisa que eu posso falar com relação a selo. O selo é uma marca de proteção. Alguns produtos possuem um selo que indica que aquele produto não foi violado. Você, por exemplo, recebe mercadoria na sua casa, do banco, ou algum produto de valor, sei lá, você recebe num envelope plástico. E ali existe escrito, porque é uma cola potente, e ali dizendo assim, não receba se estiver violado. Ou seja, se você pega o envelope e aquilo, porque não tem como. Porque quando você vai retirar, abrir, vai rasgar. Em outras palavras, assim, não receba se estiver rasgado. Porque aquilo não tem como abrir, a não ser rasgando. Cortando com tesoura, não tem como. Então, é um selo de proteção. É algo que protege. Vamos pegar exemplos de... Nós normalmente chamamos isso de lacre. É um lacre. Você vai lá no relógio de água da sua casa, tem um lacre que a Águas Guariroba colocou ali, para que ninguém adultere. A Energisa coloca um lacre, tá certo? Lá no relógio de energia há um lacre, para que você não adultere, para que você não abra aquilo e mude a numeração. Há um lacre para proteção deles, no caso, para proteção. Há um lacre que foi colocado ali. Alguns produtos eletrônicos têm lacres. Tem lacres. Então, para que as pessoas não possam abrir, ou qualquer pessoa possa abrir e falar, deu problema. Quando você leva na assistência técnica, ele percebe se o lacre foi violado ou não. É simples. Num carro, por exemplo, isso é fácil de identificar. Existem tintas, existem coisas que foram colocadas ali para identificar se você fez algum tipo, mexeu em algo ou não, algum mecânico mexeu em algo ou não. Então, eles podem dizer, olha, perdeu a garantia, porque outra pessoa mexeu. Isso daqui já foi aberto, eu não vou colocar a mão, porque outra pessoa, vendo aqui, tem um lacre, isso daqui foi rompido, alguém colocou uma chave de fenda aqui, alguém já acabou, perdeu a garantia.
Quando eu levo na assistência técnica, ele pode abrir, ele pode mexer, porque ele está autorizado a mexer e tirar aquele lacre. Eu não. Porque isso é uma proteção para a empresa, é uma proteção para a loja, é uma proteção para aquele que está, ou seja, aquele produto, aquele lacre, é para dizer que ninguém tocou, ninguém abriu, ninguém usou, ninguém adulterou determinado produto. Você vai, por exemplo, ao mercado, você compra um leite de caixinha, quando você abre o leite, você rompe o lacre. Quando você compra um refrigerante, existe um lacre. Quando você não compra um refrigerante aberto. Abriram aqui, mas está cheinho, vou comprar mesmo assim. Vou lá saber o que colocaram ali, ou o que fizeram. Pode estar cheio do produto, mas será que colocaram alguma coisa? Alguém abriu, colocou alguma coisa e fechou novamente? Ou seja, por mais que seja um simples lacre, mas é um lacre para dizer assim, ninguém mexeu, ninguém usou, ninguém violou, ninguém adulterou, isso daqui é inviolável. O que isso tem a ver conosco com relação ao Espírito Santo? O crente selado pelo Espírito é inviolável. Nada e nem ninguém é capaz de mexer com ele. E isso traz uma paz muito grande ao meu coração, porque quando eu fui selado pelo Espírito Santo de Deus, eu fui selado, Deus colocou um invólucro em mim, eu estou protegido. Satanás, ele pode tentar persuadir, ele pode tentar me desanimar, ele pode por algum tempo me influenciar, mas ele não pode se apossar de mim, ele não pode nada contra a minha vida, porque existe uma proteção de Deus sobre mim. Este é o selo do Espírito. É por isso que o escritor, o João, ele diz na sua primeira carta que o inimigo, o maligno não toca. Não toca, porque existe um selo de Deus sobre a minha vida, e o inimigo não pode tocar em mim. Ele pode tentar, mas ele não pode tocar. O diabo, ele pode rugir, o diabo, ele pode rodear, o diabo, ele pode cirandar, o diabo, ele pode fazer muita coisa, mas uma coisa ele não pode fazer: ele não pode tocar em mim, porque eu estou protegido pelo Espírito Santo de Deus. Isso traz paz ao meu coração. É um selo de proteção sobre a minha vida. Mas existe um quarto, e com isso eu encerro, que é o que chama de selo de garantia. Os dois textos que lemos falam do futuro, selados para o dia da redenção, ou é a garantia da nossa herança. Os dois textos falam isso. Quando fala assim em herança, quem tem direito à herança? Grosso modo, quem tem direito à herança é o herdeiro. Mormente, filhos. Mas cada caso é um caso, né? Eu, Keila, Nicolas, sofremos um acidente, os três morrem numa viagem, por exemplo. Quem recebe? Meus pais, minha mãe no caso. Tá certo? Minha mãe, a mãe dela, pai dela, o que recebe? São as pessoas mais ascende. Tá certo? Não tem mais pais. Aí tem os irmãos, tem os sobrinhos, e assim vai. Né? A herança, ela vai ramificando, mas existe sempre um herdeiro. Vamos tratar no caso mais básico. Os pais morrem, quem recebe herança? Os filhos. Então, quando Paulo fala de herança, então ele está falando que nós, está ali embutido no texto, por mais que não tenha essa palavra, nós fomos adotados por Deus, nós somos filhos de Deus. Então, no dia da nossa conversão, quando nós somos selados pelo Espírito Santo, aquele selo também é um selo não só de posse, porque somos de Deus, Deus é o nosso dono, mas Ele é o nosso Pai, nós fomos adotados por Deus. Então ali nós recebemos um selo de garantia, no sentido de que vamos receber a herança. É que a gente não presta atenção em muita coisa, né? Mas, por exemplo, toda a ceia, eu pego lá o pão, partiu, deu graças e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu. Quando Jesus derramou o seu sangue, surgiu um novo testamento. A gente chama de nova aliança. É a nova aliança no meu sangue, mas é um novo testamento no meu sangue. Nesse novo testamento está o meu nome e o seu nome como herdeiro. Porque eu me tornei filho, você se tornou filho, filha. O nosso nome foi escrito
Nesse testamento, nós nos tornamos herdeiros, nós temos direito a uma herança. Ou seja, nós não somos apenas possessão de Deus, nós somos filhos de Deus. Você não é um simples escravo, apenas um escravo que vive amedrontado, com medo do que o seu senhor possa fazer com ele. Não, você tem que ter relacionamento de pai, filho com o seu pai, estabelecido na base de confiança. Deus nos adotou, e isso é um conceito extraordinário. É um conceito lindo, porque quando nós somos, no caso ali de Paulo, né, de acordo com a lei romana, o filho adotivo, ele perdia todos os laços, todos os vínculos com a sua antiga família, todo o seu passado era anulado, e ele adquiria privilégios agora com essa nova família. Ele tornava-se herdeiro das propriedades agora dessa nova família. Ele recebia perdão das dívidas passadas e se tornava, aos olhos da lei, filho desse novo pai. Ele era herdeiro deste novo pai, e Cristo tornou isso possível para nós. Nós pertencemos a Deus de uma maneira irrevogável. O nosso passado foi perdoado, o nosso passado foi apagado, não existe mais nenhum escrito de dívida contra as nossas vidas, não há mais nenhum vínculo com a antiga identidade. Ou seja, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, eu não tenho mais vínculo, ficou para trás, acabou, apagou, não existe mais passado, eu sou uma nova criatura. Eu faço parte de uma nova família. Essa é a teoria. E eu falo teoria porque muitos de nós não vivenciam isso na prática, não colocam isso em prática. Oram, Pai nosso que estás nos céus, mas não sente que estão se relacionando com o Pai. Quando nós nos relacionamos com Deus como se Ele fosse uma divindade, nós queremos distância da divindade, nós temos medo da divindade, nós temos pavor da divindade, nós achamos que a divindade pode a qualquer momento vir e vir ferozmente sobre nós. Agora, Pai é diferente, relacionamento com o Pai é diferente. Então não basta pensar que Deus é Pai, eu preciso interagir com este Pai, eu preciso me aproximar dEle como sendo meu Pai, eu preciso falar com Ele como sendo meu Pai, orar como meu Pai, e não como se fosse um Deus qualquer, uma divindade, e no qual eu tenho medo, eu tenho pavor. Quando eu falo a respeito disso, e de herança principalmente, eu preciso ter claro diante dos meus olhos que eu tenho um Pai amoroso, que me adotou como filho. Eu fui adotado como filho, e quando eu fui adotado como filho, Ele escreveu o nome no seu testamento. Eu sou herdeiro dele, mas o meu nome não foi escrito a lápis. O meu nome não foi escrito a lápis. O seu nome no livro da vida não foi escrito a lápis. O seu nome no livro da vida, não, o livro da vida não é um borrão, no qual hoje eu fiz tudo certinho, aí Deus fala, não, hoje ele merece o céu, vou escrever o nome dele aqui. Aí no outro dia eu faço tudo atrapalhado, eu vivo uma vida errada, faço coisas erradas, aí Deus vai lá com a borracha e fala, não, hoje ele não merece o céu, vou pagar o nome dele aqui. Aí no outro dia eu falo, ai Senhor, eu estou arrependido, me perdoa, então vou escrever o nome dele aqui de novo, agora ele está salvo de novo. Aí eu faço tudo errado, não, eu vou apagar o nome dele. Deus, no livro de Deus, o livro da vida não é um borrão. O livro da vida, o meu nome não foi escrito a lápis. No livro da vida, o meu nome foi escrito com o sangue do Cordeiro, e o meu nome nunca foi apagado, está lá, nunca foi e nunca será apagado. Essa é a garantia do selo do Espírito. Isso eu preciso ter no meu coração, queridos. Essa certeza eu preciso ter no meu coração. Eu sou salvo em Cristo Jesus, eu tenho a salvação em Cristo Jesus. Naquele dia o meu nome será chamado, quando soar a trombeta, Ele vai chamar o meu nome, e eu vou me apresentar diante dele, porque o meu nome está escrito no livro da vida. O livro da vida não foi escrito a lápis, não existe errorex no livro da vida, não existe borrão no livro da vida, mas no livro da vida tem o meu e o seu nome escrito com o sangue do Cordeiro de uma vez por todas. Esse é o selo do Espírito. Esse é o selo do Espírito. Garantia de salvação, garantia de vida eterna, garantia de herança. É por isso que o apóstolo Paulo escreve, e nós inclusive cantamos como hino, mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido. Eu posso passar lutas, situações, dificuldades, mas eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo que esse Deus a quem eu creio, Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, para guardar a minha herança, para guardar a minha recompensa, para guardar a minha vida, para guardar até aquele dia.
E quando soar a trombeta naquele dia, ele vai chamar o meu nome, e eu vou receber a minha herança como filho deste Deus. Ele não é só o meu Deus, ele é o meu Pai. E ele me garantiu essa herança, e eu vou receber essa herança, selado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que você talvez pensa com relação a selo, ou quando ouve falar sobre selo, selado pelo Espírito, o que isso traz à sua mente, ao seu coração. Mas, se você é selado pelo Espírito, significa que você pertence a Deus. Ele é o seu dono. Ou ele é o seu dono, ou ele não é. Se você é selado pelo Espírito, você é propriedade dele, você pertence a ele. Você não é dono de si mesmo. Você não faz o que bem entender da sua vida. O seu corpo não são as suas regras. Você não é dono do seu próprio nariz. Todas as coisas te são listas, mas nem todas convêm. Todas as coisas te são listas, mas nem todas edificam, porque você não é dono de si mesmo. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas nem tudo convém, porque você não é dono de si mesmo. Selo do Espírito. Se você é selado pelo Espírito, significa que nada pode atingir você. Você está protegido, completamente protegido. E você é inviolável. O diabo pode tentar muito, mas ele não vai conseguir. Por quê? Porque eu estou protegido pelo Espírito Santo de Deus. Há um selo. Há algo que me protege. Nada vai me atingir. Nada vai atingir a minha fé. Pode atingir o meu corpo, pode atingir as minhas contas, pode atingir a minha empresa, pode atingir o meu humor, pode atingir muita coisa, mas a minha fé não será afetada porque existe uma proteção sobre a minha vida. Você é selado pelo Espírito significa que você é filho. E se você é filho, você é herdeiro. A sua herança não é com relação a este mundo. O seu tesouro não é neste mundo. Você pode ter uma boa casa, um bom carro, boas roupas, boas coisas, mas o seu tesouro não é aqui. O seu tesouro está no céu. A sua herança é celestial. Então, se você é filho, você é herdeiro. E como herdeiro você vai receber a herança naquele dia. Quando soar a trombeta, os seus olhos olharem e verem Jesus voltando nas nuvens com todo o poder e grande glória. Naquele dia, anjos virão até você, pegarão você e levarão você até a presença de Jesus. E você vai ouvir Jesus olhando para você e dizendo: vem, filho amado, vem para o lugar que eu tenho preparado desde antes da fundação do mundo, porque eu quero que você viva comigo para todo sempre. Selo do Espírito. Se você é selado, significa que você é crente de verdade. Você não é tipo crente. Você não é meio crente. Você é crente de verdade. Você é autêntico, verdadeiro. A sua fé não é de mentirinha. A sua vida com Deus não é de fachada. Não é uma vida de fachada. Você é de verdade. Essa palavra é para trazer reflexão às nossas vidas. Porque se você se diz selado pelo Espírito, mas tem medo do que o diabo pode fazer, reflita. Se você é selado pelo Espírito, mas não sabe se é salvo, então reflita. Ai, pastor, olha, eu fiz tanta coisa de errado essa semana, porque se Jesus voltar, eu não sei se eu vou. Então, se você não sabe se você vai, significa que você não foi selado. Porque eu posso entrar no meu carro agora, algum outro carro desgovernado pode bater em mim e eu vir a óbito hoje. Você pode chorar no meu velório amanhã, mas eu vou estar feliz da vida com Jesus, porque eu sei para onde eu vou. Eu tenho certeza para onde eu vou. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, nem eu sou e nem você é. Nós não somos perfeitos, nós temos falhas, nós temos erros, nós não somos perfeitos, mas eu sei para onde eu vou.
porque eu sei em quem eu creio. Eu sei quem eu recebi na minha vida e eu sei o selo que existe sobre mim. Se você não sabe, pense. Pense. Analise a sua vida para refletir isso na sua vida. Você pertence ou não pertence a Deus? Reflita. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer pelo culto, pela noite, pela palavra. Agradecer por aquilo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Não basta sabermos que o Espírito Santo nos sela. Nós precisamos nos sentir selados. Esse selo precisa fazer parte das nossas vidas. Talvez alguns aqui, diante daquilo que ouviram, estão refletindo nas suas vidas e se de fato estão selados com este Espírito. Porque alguns aqui têm medo. Não só medo do futuro, medo da sua volta, medo de morrer, medo do que o diabo pode fazer, tem medo. E uma pessoa selada pelo Espírito não precisa ter medo. Porque estamos protegidos pelo Senhor. Existe uma garantia de vida eterna na tua presença. Sabemos para onde vamos quando os nossos olhos fecharem para este mundo. Não tememos. Desfrutamos aqui e desfrutaremos mais depois. Se somos selados, somos teus filhos. Não só protegidos, mas temos herança, garantia. Se somos selados, somos teus. O maligno não apenas não nos toca, mas também somos propriedade sua. Somos teus. Fazemos aquilo que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, na hora que o Senhor quer. Se somos selados, somos verdadeiros, somos autênticos. Se somos selados, não somos de fachada, não somos de mentirinha, não somos de faz de conta. Somos de verdade. Então que essa palavra traga reflexão, Senhor, aos nossos corações. Aqueles, ó Deus, que porventura estão aqui e ainda não entregaram a sua vida ao Senhor e ainda não foram selados pelo Teu Espírito, que nessa noite eles aproveitem a oportunidade de dizerem sim para o Senhor, dizerem: nós queremos o Senhor, nós recebemos o Senhor. E queremos nessa noite sermos selados pelo Teu Espírito, porque queremos viver essa novidade de vida que foi pregado nessa noite para nós. E aqueles que estão aqui, mas com dúvida no coração, que eles possam, ó Deus, sanar as dúvidas e viverem uma vida que agrade o Senhor. Fale aos corações aquilo que eu não consegui em palavras falar. Trabalhe as nossas vidas para a honra e glória do Teu nome. Leva-nos agora para as nossas casas, em paz, em segurança. Dê-nos, Senhor, uma excelente noite de descanso, uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingos abençoados. Que essa semana seja uma semana de bênção sobre as nossas vidas. E onde formos, Deus, onde colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor esteja conosco e a Tua boa mão esteja nos conduzindo e nos concedendo vitória. Despede o Teu povo em paz e que o Teu povo permaneça debaixo da Tua paz. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus.